O irmão do prefeito Celso Daniel, de Santo André, São Paulo, depôs hoje na CPI dos bingos. João Francisco Daniel disse que o assassinato do prefeito, em 2002, pode ter sido por causa de um esquema de corrupção na prefeitura e acusou o atual chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, e o ex-ministro José Dirceu de operar um esquema do Caixa 2 na cidade. O médico João Francisco Daniel afirmou não ter dúvidas de que o assassinato do irmão, Celso Daniel, foi um crime premeditado, que pode estar ligado ao esquema de arrecadação de propina em Santo André. Ele disse que o esquema foi criado pelo irmão. Empresas de ônibus e de lixo teriam que pagar de 40 a 50 mil reais por mês para o Caixa 2 do PT. Mas o prefeito teria perdido o controle sobre o esquema. Segundo João Francisco, o dinheiro foi desviado para o que ele chamou de Caixa 3, os bolsos do então secretário de Obras, Klinger de Oliveira Souza, e dos empresários Ronan Maria Pinto e Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, que está indiciado como mandante do crime. Esse dinheiro era para a ajuda na campanha, pelo que o seu Gilberto falou para mim, para Marta Suplicy em São Paulo tinha ajudado e para a campanha do PT no Brasil. João Francisco disse que Celso Daniel tentava retomar o controle do esquema quando foi assassinado. João Francisco entregou à CPI um dossiê encontrado no apartamento do prefeito logo depois da morte dele, com informações sobre o enriquecimento dos 3 acusados. Quando ele ficou sabendo que o dinheiro estava sendo desviado, que esse grupo estava enriquecendo de uma maneira estratosférica, ele realmente quis tomar uma posição no sentido de brecar esse tipo de coisa. João Francisco Daniel disse que tomou conhecimento da corrupção em Santo André por intermédio de Gilberto Carvalho, que na época era secretário de governo da prefeitura e hoje é chefe de gabinete do presidente Lula. Gilberto Carvalho teria dito que o dinheiro da propina seria entregue ao então presidente do PT, José Dirceu. O Gilberto Carvalho falou para mim 3 vezes, 2 vezes com testemunha, e pegava o dinheiro arrecadado por esse grupo em Santo André, Klinger, Ronan e Sérgio, levavam no seu Corsa Preto para São Paulo, sendo que numa das vezes ele chegou a levar R$1.200.000 e entregava para o deputado José Dirceu. Diante da acusação, senadores oposicionistas pediram o afastamento de Gilberto Carvalho. O senhor Gilberto Carvalho ele não pode amanhã ainda ser o chefe de gabinete do presidente Lula. Uma pessoa com uma acusação desse nível, ele não tem que ser demitido amanhã, não. Ele tem que ser demitido hoje. Os governistas defenderam o chefe de gabinete de Lula. Duvido que Celso Daniel pudesse ser cúmplice de qualquer prática ilícita. Duvido. Assim como eu duvido que Gilberto Carvalho possa ter participado de qualquer coisa desta natureza naquela administração. Apesar de envolver José Dirceu e Gilberto Carvalho no esquema de Caixa 2, João Francisco deixou claro que não acredita no envolvimento deles no assassinato. Meu compromisso é falar sempre a verdade e procurar esclarecer o assassinato do meu irmão. O deputado José Dirceu disse que a denúncia de João Francisco Daniel é mentirosa e vazia e que abriu um processo contra ele por calúnia na Justiça de Santo André. Gilberto Carvalho, chefe de gabinete do presidente Lula, divulgou nota em que também afirma que as afirmações de João Francisco não são verdadeiras e que nunca levou dinheiro para José Dirceu. Disse ainda que João Francisco apenas repetiu com algumas modificações o que vem dizendo desde 2002 ao Ministério Público de São Paulo. O presidente do Diretório Municipal de São Paulo e coordenador da campanha de Marta Suplicy, Ítalo Cardoso, afirmou que a campanha da ex-prefeita não recebeu recursos de um suposto Caixa 2 de Santo André. Disse ainda que os gastos da campanha foram declarados à Justiça Eleitoral. O presidente do PT, Tarso Genro, disse que a atual direção do partido não tem nenhuma informação sobre o desvio de dinheiro do suposto esquema em Santo André para o PT nacional. O preso que acusa Sérgio Gomes da Silva de ser o mandante do assassinato de Celso Daniel deu novas informações sobre o crime. O autor das cartas enviadas ao empresário Sérgio Gomes da Silva e ao advogado dele, Roberto Podival, está num centro de detenção na região metropolitana de São Paulo.
sua identidade não pode ser revelada por questões de segurança. O promotor disse que no depoimento, o homem confirmou ter escrito as cartas e contou tudo o que sabia sobre a encomenda do crime, o sequestro e a morte de Celso Daniel. Ele fez revelações importantes. Uma delas, a de que o assassinato do prefeito foi decidido no dia seguinte ao sequestro. Um dos bandidos viajou para Campinas, no interior de São Paulo, e recebeu a proposta: R$1 milhão para matar Celso Daniel. Tem um convencimento de que outro mandante estava naquela cidade. No depoimento, o preso também confirmou que o prefeito foi torturado para entregar documentos que comprovariam um esquema de corrupção em Santo André. Segundo o promotor, ele contou ainda que o menor que assumiu a autoria dos disparos não foi quem matou o prefeito. Celso Daniel teria sido assassinado por outro integrante da quadrilha. Agora parece que a gente está identificando mesmo quem é o autor dos disparos.